pessoal, estamos iniciando mais um programa Cidadania e Serviço Público, uma produção da FESPESP, Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo. E o programa de hoje é um programa também muito importante, porque estamos conversando através de uma live sobre a reforma administrativa, a tal da PEC 32, que é mais do que uma reforma administrativa, que é, na verdade, uma reforma de Estado, que é uma tentativa da iniciativa privada tomar conta dos serviços públicos. E aí, cidadão, você começa a pagar pela saúde, pela educação, pela segurança e outras coisas mais que o Estado tem o direito de lhe oferecer. Vamos lá, vamos ouvir, vamos discutir e ficar prontos. Nós não podemos aceitar esta reforma administrativa. Vamos lá? Sobre o relatório do deputado Arthur Maia. O relatório, como vocês sabem, já sofreu várias mudanças, já não é mais o projeto original do Executivo, do governo, mas contém ainda muitas coisas que nos fazem votar contra o relatório. Hoje mesmo nós tivemos uma reunião com o deputado Arthur Maia, deputado Rogério Correia, que é o coordenador da bancada do PT na comissão especial, e apresentamos nossas propostas de mudanças. Evidente que a nossa posição é aquela que não é conjuntura para se realizar a reforma administrativa. Nós deveríamos estar cuidando do fora Bolsonaro, do combate à inflação que desgasta o orçamento do povo, da fome que já assola milhões de brasileiros e brasileiras, o preço do gás de cozinha, dos alimentos, a desmoralização do nosso país no cenário internacional, o desemprego crescente, enfim. Esses são os problemas que um governo realmente popular deveria estar atacando e não fazer uma reforma desse tipo, que não é uma reforma administrativa, é uma reforma do Estado e um ataque aos servidores e empregados públicos, né? Mas como nós temos que atuar sabendo que ela está em tramitação, a nossa tática é de combatê-la e, ao mesmo tempo, reduzir danos, se é que isso é possível. Quero dizer a vocês que a questão principal, né, é que essa reforma não é prioridade nenhuma, né? Ela não tem lugar nem hora para esse tipo de reforma. Ela não quer dizer nada para o povo brasileiro, os grandes problemas nacionais estão aí. Quer dizer, o Bolsonaro focou no Supremo Tribunal Federal o desastre que é esse governo em todas as áreas, a inflação lá em cima, maior em 21 anos, entende? O preço real da energia elétrica, a crise hídrica, né, e hidrelétrica, a vida, o desemprego em massa, entende? E ele vem com a proposta de detonar o Estado brasileiro e retirar direitos dos servidores públicos, né? Então, o que nós estamos assistindo é uma coisa fria, né? Uma coisa a frio, ou seja, você retirar direitos e ainda querendo fazer uma luta ideológica. Quero advertir, claro, que a gente sabe que a grande mídia apoia, ela está até descontente, né? Porque os editoriais dos grandes jornais querem que entre os atuais servidores. E a gente sabe que tem muita coisa que vai atingir os atuais servidores. Veja a questão da estabilidade, está mantida aquela questão de retirar o trânsito em julgado, né? Então, óbvio que vai aumentar as possibilidades. O relator, entende? Eu diria que ele dourou a pílula, né? E dourou a pílula quer dizer o seguinte: eles perderam algumas coisas importantes na CCJ e certamente ele quis dar uma tonalidade em que o tripé geral de sustentação da Constituição de 88 e do serviço público, que é o regime jurídico único, a estabilidade, o concurso público, não seriam alterados. Então, antigamente tinha 5 regimes e agora
na verdade, se voltou praticamente à lógica anterior, aparentemente. A mesma coisa vale para a estabilidade. Ele está dizendo o seguinte: nós descobrimos agora que a estabilidade é um fator para a não destruição contra o clientelismo, o coronelismo ou a influência política, baseada, por exemplo, naquela ideia de que o servidor público do Ministério da Saúde denunciou contra o Ministério a compra de vacinas e etc. E por isso que ele tem estabilidade. É mentira, na verdade, né? Porque eles estão fazendo todo um processo, né, para retirar essa estabilidade e não suprir posteriormente, além de ter coisas como redução de jornada, com redução de salário e etc. E quero ressaltar aquilo que já foi dito pelos deputados, que nós não podemos ceder 1 milímetro da luta. Muito pelo contrário, o momento é de nós intensificarmos essa luta e temos a posição adotada de sequer, sem contrariar o deputado que falou a respeito das emendas e dos substitutivos, nós vamos lutar para que não seja votada essa PEC sob hipótese alguma agora. Tá? Esse é o nosso centro de luta, é isso que nós temos que focar. Estamos realizando audiências públicas em todos os legislativos municipais e estaduais do Brasil. Está pipocando, essas audiências estão pipocando, e nós temos que fazer com que os parlamentares federais entendam que uma mudança dessa magnitude não pode ser feita sem auscultar a sociedade. E vamos auscultar a sociedade via os legislativos municipais e os legislativos estaduais, falando diretamente com a sociedade. Esse é o nosso empenho, isso é o que nós queremos focar. E, amigos, não vamos ceder, não pode ser votada esta PEC com qualquer redação que ela venha. Não a PEC 32, sucesso ao trabalho de todos. Isso acontece num momento político muito importante no país, né? Depois do 7 de setembro, em que a gente fez, nós da classe trabalhadora realizamos grandes mobilizações aí pelo país, limitadas, elas poderiam ter sido muito mais fortes se houvesse um envolvimento mais objetivo do conjunto das entidades que representam a classe trabalhadora no nosso país, e também os atos, né, digamos assim, de tentativa de demonstração de forças de Bolsonaro, né, com mobilizações aí que eles fizeram bastante massivas em São Paulo, Brasília e Rio de Janeiro, mas limitado a esses estados e também limitado do ponto de vista dos objetivos que eles tinham, né, que era colocar milhões nas ruas nesse dia. Né? Então, na verdade, mostra o quanto o Bolsonaro está acuado nesse momento, né? E a divisão na superestrutura do sistema burguês brasileiro, né, que desvenda todas as suas fraturas aí nesse momento. É bem verdade, e por isso que nós temos que buscar a unidade bastante ampla da classe trabalhadora, que apesar de todas as divisões aí, eles têm muito acordo no conjunto com a reforma administrativa, assim como demais projetos que estão tramitando lá no Congresso, que atenta contra os interesses da classe trabalhadora no nosso país. Porque não é apenas os servidores públicos aqui, não estamos falando apenas de ataque aos servidores públicos, aos direitos conquistados desde a Constituição de 88, passando pelo regime jurídico único de 12 de dezembro de 1990, mas também a entrega de serviços que hoje são obrigação do Estado para a exploração da iniciativa privada. Passamos por momentos difíceis nesses últimos tempos, onde o governo, com características neofascistas e ultraliberais, estica a corda no seu golpismo, né? E a gente sabe que a defesa da democracia é um princípio para que tenha melhores condições para a luta sindical, para a luta associativa, para a organização dos trabalhadores. Então, é uma condição
importante de avanço na luta dos trabalhadores e trabalhadoras do serviço público, né, que inclusive antes da Constituição de 88 não tinha sequer direito à filiação em sindicato, né, as associações são daquela época ainda e permanecem em alguns locais ainda. Então, a luta contra o governo Bolsonaro é uma luta de existência e de resistência nesse próximo período, e a gente precisa avançar cada vez mais, trazer mais gente, organizar mais pessoas, enfim, dialogar com os nossos colegas, porque muitos ainda, cá entre nós, ainda está no imobilismo, né? Além disso, a gente tem o desafio da PEC 32, a reforma administrativa, que muda, de fato, estruturalmente o serviço público que nós temos, né, com o que foi construído na Constituição de 88. É claro que nós precisamos melhorar o serviço público, ninguém é contra melhorar a saúde, a educação, o sistema de justiça, entre outros serviços públicos que são oferecidos, mas a reforma administrativa não se presta a isso, ela se presta a destruir, né, os contratos temporários, têm o objetivo de mitigar, praticamente acabar com o concurso público e também com a estabilidade. Né, eles fizeram um discurso de que assimilaram, que não vai acabar com a estabilidade, mas a prática é que nos contratos temporários, especificamente, é uma maneira substantiva de acabar com o concurso público e com a estabilidade. E também os contratos de cooperação, que no termo político é a privatização do serviço público para várias e várias iniciativas. Né, eles retiraram o princípio da subsidiariedade na CCJ, mas o conteúdo do princípio é o 37A. E a gente precisa, de fato, pressionar para ser derrotada a PEC 32. E acho que a gente tem que fazer aqui, nós estamos num momento muito grave da situação do país, enquanto o nosso povo sofre com a fome, com a carestia, com o desemprego, o empobrecimento, enfim, quebradeira dos pequenos negócios, uma crise social brutal, esse governo e sua base parlamentar, o Centrão, em particular o Jair Bolsonaro, atenta contra as liberdades democráticas e tenta fechar o regime político no país. Nesse momento, inclusive, a gente está acontecendo uma outra reunião paralela aqui, da campanha nacional Fora Bolsonaro, onde está se debatendo, enfim, a continuidade da luta pelo impeachment do seu Jair Bolsonaro. Acho que uma primeira consideração, primeiro, a gravidade e o conteúdo da PEC 32 é um retrocesso profundo, né? É a sequência do desmonte do Estado. E, claro, para além dos prejuízos e do ataque que significa para as trabalhadoras e para os trabalhadores do setor público, que é muito grave, né? Que já ganham mal, enfim, e que deveriam ser valorizados, ao invés de sofrer esse ataque, e a rigor, tirar os cargos públicos para ser destinados para indicações dos governantes de plantão, a gente precisa entender, e está muito claro entre as trabalhadoras e os trabalhadores do setor público, que os principais prejudicados pela PEC 32 é a população trabalhadora, o povo brasileiro, em particular, a fração mais pobre do nosso país. Então, nesse sentido, é muito importante, né, fazer esse debate com a base do setor público, mas é fundamental dialogar com a população e explicar para a população, porque a máquina de propaganda do governo é muito competente, e eles tentam passar como se essa fosse uma medida, enfim, que não afeta o povo, que poderia, inclusive, melhorar a qualidade do serviço público, que a gente sabe que é uma falácia, que é uma esparrela, e nós não podemos permitir que essa narrativa prevaleça na sociedade. Isso que nós estamos numa disputa, né? Uma disputa de narrativas e de projetos do país. Nós temos uma PEC 32, que é a tentativa do governo se apropriar do próprio Estado, se apropriar do Estado e colocá-lo a serviço dos governantes e, ao mesmo tempo, a serviço da iniciativa privada. Essa PEC, ela carrega um artigo, o artigo 37A, que é inadmissível, que muda toda a concepção do Estado e faz com que nós tenhamos o Estado para conveniar, para insuflar, a serviço da iniciativa privada. O estado de bem-estar social que se busca
consolidar na Constituição brasileira, ele se transforma no estado de bem-estar empresarial e não bem-estar social. E é bom lembrar, Celso Furtado, quando disse que para que serve o Estado? O Estado serve para enfrentar os problemas nacionais. E nós temos um Brasil real que é negado. É negado esse Brasil porque o negacionismo que ocupa a presidência da República não é um negacionismo circunstancial ou pontual. É um negacionismo estrutural, é a negação dos próprios fatos, a substituição dos fatos por uma narrativa. Mas o Brasil real vivencia a maior inflação para o mês de agosto dos últimos 20 anos. Mas o Brasil real amarga mais de 14 milhões de desempregados. E amarga um nível de informalidade que nós nunca vimos. São trabalhadores e trabalhadoras que não têm direitos. Então, portanto, nós temos um Brasil real que tem que ser representado pela nossa própria fala, para dizer para que serve o Estado, para enfrentar os problemas nacionais, para poder oferecer a dignidade às pessoas que moram nesse país, que esse país não pode ser um país onde só cabem os latifundiários, onde só cabem os criminosos, onde só cabem aqueles que destroem o próprio meio ambiente. O nível de apropriação do governo, do Estado pelo governo, é absolutamente intenso. O governo se apropriou do Ministério da Educação com uma política antieducacional, do Ministério do Meio Ambiente com a política antiambiental, do Ministério dos Direitos Humanos com a política anti-direitos humanos e antifeminista. Então, portanto, vai se apropriando e quer consolidar com a PEC 32. Acho que toda a mobilização que tem sido feita, ela é absolutamente fundamental e precisa se elevar nesta semana que entra. Olha, semana que vem iniciam-se os debates. Foi muita resistência de vocês nas ruas, nos locais de trabalho, mas nossa também no parlamento. Há muito que eles colocaram como prioridade entregar o serviço público para as mãos do mercado. É isso que deseja Paulo Guedes, Bolsonaro, e isso é que é esta PEC. E é também, infelizmente, o desejo da direita, que está na Câmara, da grande maioria do Centrão, e por isso eles se articulam para fazer andar rápido essa proposta de emenda constitucional, que não é uma reforma administrativa. Nós já conversamos sobre isso. É uma deforma. Ali não se reforma nada, ali coloca-se abaixo a estrutura de Estado que nós temos hoje, que é necessariamente pública e gratuita, para colocar no lugar o mando do mercado, com o orçamento indo engordar os lucros das grandes empresas que prestarão também serviço público. Se isso já não dá certo com as OCIPs, se isso já não dá certo porque tem terceirizado o serviço público brasileiro com outras instâncias, se isso já não dá certo da forma que está, imagina indo para a mão da iniciativa privada. Nós teremos, evidentemente, o fim da prestação de serviço público no Brasil, e a empresa privada passará, ela sim, a ser a principal agente de prestação de serviço e certamente irá cobrar por ele. Então, é essa denúncia de conteúdo que nós temos feito à PEC. E conseguimos fazer, primeiro na Comissão de Constituição e Justiça e agora, dentro da Comissão Especial, ganhamos tempo. E a luta de vocês com isso foi se fortalecendo. Hoje eu diria que nós temos condições, sim, de barrar essa PEC na sua totalidade. Mas quero passar algumas informações rapidamente. Alguma coisa que já foi falada, mas que tem que reforçar um pouquinho, mas muito rapidamente. Primeiro, que essa PEC, se aprovada, traz redução de horário de trabalho e de salário dos servidores públicos. Essa PEC fala em estabilidade, mas é uma estabilidade ameaçada por uma avaliação que não é uma avaliação para a melhora do serviço público, mas para a demissão do servidor público. Uma contratação temporária que levará 10 anos. O artigo 37A, como já foi dito, é o principal. O que esta PEC quer? Ela quer privatizar o serviço público, a rasgar a Constituição Cidadã de 88 e tirar esse serviço público
que o Estado tem a obrigação de fornecer ao cidadão e passar para a entidade privada, passar para empresas que querem ganhar, que querem ter lucro em cima do serviço público. Então, isso é muito grave. Agora, uma coisa que nós tivemos aí numa conversa com o Arthur Lira, presidente da Câmara Federal. Não é à toa que estão dizendo, cuidado com o Lira, né? O Lira é uma outra pessoa que nós temos que estar de olho. É fora Bolsonaro, é fora Mourão, mas o Lira também está aí atrapalhando. Então, olha só, como é que esta PEC tem andamento? Primeiro, porque o governo, a partir do ministro Guedes, encaminhou para a Assembleia, para a Câmara Federal. E o Centrão, querendo isso, o Centrão precisa disso, o Centrão trabalha, o Centrão não nos representa, na sua maioria, ele representa a iniciativa privada, os grandes bancos, as grandes empresas, né? E o que o Lira disse numa conversa com a gente? Olha, eu vou fazer andar de qualquer forma a reforma administrativa, porque para ser eleito presidente da Câmara Federal, eu fiz um acordo com o Centrão que eu ia encaminhar essa e outras reformas, essa como reforma principal. Então é por isso que esta reforma está andando desta forma, e é por isso que nós temos que bater bastante também no Lira. Agora vejam só uma coisa, na Comissão de Constituição e Justiça, nós tivemos 8 votos a mais do que a gente imaginava. O que significa? Significa a gente do lado de lá também percebendo o que é essa reforma e contra a reforma administrativa. 8 votos que nós ganhamos, que se for para plenário, são 8 votos nossos. O que vai acontecer agora na comissão especial? Nós queremos que pare ali, que arquive ali, não é? Mas, se tivermos votos, estamos tendo votos mudando para o nosso lado, são mais votos para não conseguirem os 308 votos na plenária. Aliás, essa é a grande preocupação. Se empurrou um pouquinho mais essa reforma, é porque eles não têm certeza dos 308 votos. Aqui na comissão especial, nós estamos por 6 votos. 6 votos que virem para o nosso lado, nós paramos a reforma na comissão especial. Por isto, todo este trabalho. Por isto, esta conversa com vocês. Agora é a hora, né? Está na reta final ali na comissão, de uma tramitação covarde, diria, porque com esse acesso restrito à Câmara, as entidades, os servidores, os dirigentes não conseguiram ali estar presente como estariam em outro momento se a Câmara tivesse na sua normalidade. Mas agora está marcado aí o debate da comissão e a votação eventualmente no dia 16. Então é importante que todas as entidades, o máximo possível de servidores, marcarem presença em Brasília e cobrar os deputados. Importante que eles saibam que os servidores estão atentos, estão sabendo claramente aquilo que está ocorrendo. O governo, essa semana, se atrapalhou bastante com tudo que ocorreu, mas ainda tem uma garantia ali na Câmara de um bom apoio. Mas se os deputados forem bem pressionados, apertados, eu creio que muita gente pode alterar o voto. Por mais que o relatório tenha tido alguns avanços em relação ao que era inicialmente, nós temos que trabalhar para derrotar essa reforma, né, arquivar isso daí, porque ela simboliza justamente a destruição do serviço público, justamente a destruição do servidor público. É um ataque frontal aos servidores e às servidoras do todo o país, de todas as carreiras e todos os níveis de governo. Então é apertar, é cobrar, seja na rede, seja no Zap, mas o máximo possível presencialmente na terça, na quarta e na quinta-feira, para que os deputados tenham medo de votar. E também pressionar para que o deputado esteja lá na quinta-feira, porque senão vai ficar confortável para muito deputado de maneira virtual votar o relatório na quinta-feira. Se eles tiverem que votar, que votem presencialmente, na presença dos servidores que ali estiverem.
É muito importante que, enquanto trabalhadores, a gente continue conversando com a parte nossa, que são trabalhadores da iniciativa privada, porque esse é um momento, há muito tempo, que a gente vem na luta contra as nossas perdas, né? Nossas perdas enquanto trabalhadores, nossas perdas enquanto mulheres, todo o nosso bem-estar social, que se é que um dia a gente pode colocar que esse país já teve, nós estamos perdendo ao longo desses anos, seja no governo Fernando Henrique Cardoso, que foi onde foi aprovada a maioria do que está acontecendo conosco hoje. Eu acho que a gente tem que lembrar essa questão. Estamos aí, fazemos parte da frente de trabalhadores, frente de camaradas, que não deixou de estar à luta, e quero dar parabéns aí aos deputados aguerridos, que estão na luta aí, não se venderam para esse capital, aonde só assola a nossa classe. E queria dizer que a PEC 32 é uma PEC que acaba com o serviço público. E dizendo acaba com o serviço público, não é tanto porque os trabalhadores do serviço público vão perder sua estabilidade, mas também não faz com que os trabalhadores que usam o serviço público, que precisam do serviço público, não conseguem ter acesso a esse serviço público de qualidade. É diferente daquilo que nós lutávamos, né? Por um serviço público de boa qualidade. Muito pelo contrário. O que está acontecendo hoje é cada vez mais o serviço público sendo sucateado. E lembrando mais, não tem como a gente, né, a semana que vem, tá em Brasília, tá nos locais de trabalho, onde quer que nós estejamos, conversar com todo mundo, que todos vão perder. Não se trata só de, enquanto trabalhadores, estar perdendo. Toda a população, todos os trabalhadores que fazem parte da classe trabalhadora estarão perdendo. Chegamos ao fim de mais um programa Cidadania e Serviço Público, um programa da Federação das Entidades de Servidores Públicos do Estado de São Paulo, e que está aqui sempre discutindo com você, cidadão, com você, servidor público, cidadania e serviço público. Até o nosso próximo programa. Aguardamos você.